Então curva a sua cabeça agora e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos agora que o Senhor Jesus nos revista com teu sangue, Pai. Pai querido, nesta noite existem intercessores que estão aqui orando, intercedendo para a cura, para a libertação, para que o inimigo caia por terra. Pai, eu peço que o Senhor, como diz a tua palavra, coloque os teus anjos acampados ao derredor de cada intercessor nesta noite, Pai. Senhor, coloca os teus anjos, reveste eles com o sangue do Cordeiro, para que nas regiões celestiais, aonde, Pai, acontecem as maiores batalhas, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas, ó Pai, é nas regiões celestiais. Reveste-nos, ó Deus, reveste-nos a igreja, a tua noiva, cobre-nos, ó Pai, com teu sangue, e livra-nos, ó Deus, de todo o mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Amém? Esse mês, então, nós estamos trabalhando o tema João 10, 7, 9. Essa versão nós vamos ler na RA, para ajudar aí você que está com a Bíblia ou quer acompanhar pelo telão. Amém? E, querido, Jesus, ele faz grandes afirmações daquilo que ele tem para você e para nós. Jesus começa, querido, aqui João descrevendo no versículo 7 do capítulo 10, ele diz, Jesus, pois lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Diga glória a Deus, amém? Esta palavra o Senhor Jesus, ele está afirmando, ele fala, querido, em verdade, ele está afirmando algo para nós, e ele diz, eu sou a porta, eu sou o caminho das ovelhas, e ele continua dizendo que o que veio antes dele, eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvidos, e ele continua dizendo, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem, achará segurança, achará libertação, achará cura. Esta é a promessa do Senhor. Mas, querido, como vencer aquilo que muitas vezes nos afunda? Como bater de frente com algo que muitas vezes nós não conhecemos? Porque quando existe uma guerra, muitas vezes nós entramos numa guerra espiritual e queremos afrontar o inimigo. Mas se você não conhece o inimigo, você passa vergonha, querido. Agora, quando você tem uma equipe, quando você tem gente que se prepara, ele sabe aonde ele está entrando, essa pessoa vai te ajudar a enfrentar o inimigo. Amém? Assim como nós vamos ver na palavra, no livro de Atos, capítulo 27, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 20, nós vamos ver aqui, querido, que Paulo, ele foi enviado para o propósito de chegar até Roma, se você pegar o texto todo, mas no versículo 14 em diante diz, entretanto, não muito depois desencadeou-se ao lado de uma ilha um tufão de vento, chamado Euriaquelão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usando de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte ou nas areias, arraiaram os aparelhos e foram ao léu, açoitados severamente pela tormenta do dia. No dia seguinte já avaliavam o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade,
dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Aqui, queridos, nós vemos que até esse momento, vindo sobre eles o sentimento, quando eles saíram por ali, a caminho de Roma, onde eles iam, Paulo tinha uma missão, nós vamos ver essa missão, e ali, querido, no meio do caminho, desencadeou, do lado de uma ilha, um grande tufão, um grande vento, e aquele tufão e aquele vento, levou aquela embarcação para mais próximo, ali, querido, e eles cansaram, eles continuam dizendo, cessamos a manobra e fomos deixando levar, eles o deixaram levar pelo mar, porque eles não conseguiam vencer a força do mar, então eles se renderam. Então nesse exato momento, querido, quando ele diz, e não aparecendo já havia alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento ou de salvação. Talvez você entrou aqui nessa noite, eu entrei aqui nessa noite com pensamentos que nós não vamos mais conseguir vencer. Talvez, querido, os tufões, os furacões, tenham nos arrastado com tanta violência, tenham nos levado cativo a situações que Cristo não quer que nós vivamos nessas situações. Se nós tivermos que ser cativos, se nós tivermos que viver debaixo de prisões, se nós tivermos que viver debaixo de algum cativeiro, que seja do cativeiro do amor de Jesus. Porque esse amor verdadeiramente liberta. Esse amor verdadeiramente te torna prisioneiro, mas ele vai te trazer uma libertação. Ele vai te levar por ondas que muitas vezes, querido, vão até parecer agitadas, mas por amor a você, por amor, querido, à sua vida, o Senhor Jesus vai trazer cura, o Senhor Jesus vai trazer salvação, o Senhor Jesus vai trazer esperança, que é o que muitas vezes está perdido no seu casamento, que está perdido na sua vida, que está perdido na sua mente. A sua mente não está cativa, querido, como aqui Paulo falando, querido, diante deles aqui, porque já havia tudo aquela situação que os olhos deles estavam enxergando, mas existia um homem, que era prisioneiro, que era cativo, que vivia debaixo de um jugo chamado amor de Cristo, e ele fez toda a diferença. Então, querido, não viva debaixo de jugo de acusações, liberte-se nesta noite, não fique preso na sua mente, com situações que vão te manter nesse cativeiro, de não dar, não consigo, o barco está afundando, o nosso casamento não vai dar, a minha vida profissional é ruim, a minha vida financeira é ruim, eu não consigo vencer, as ondas, os tufões, tem me levado para um alto mar de decepção, e isso não é o que Jesus quer para você. Jesus, ele quer que você seja livre, Jesus, ele quer que você viva livre, na liberdade com que ele te libertou. Existe uma liberdade, querido, que Cristo comprou para nós, e ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, ele afirmou no versículo que nós estamos lendo. E quando nós entramos por uma porta, nós escolhemos se nós queremos entrar ou não. Quando você entrou aqui essa noite, alguém te forçou a passar por aquela porta? Alguém pegou você, o obreiro foi lá e puxou você pelo braço e falou, não, você vai sentar aqui hoje e você vai ouvir a palavra. Não, você veio conduzido por aquilo que você acredita, que mesmo em meio à tribulação, existe algo para você. E mesmo parecendo, querido, que já não havia mais esperança, aqui para eles já tinha acabado tudo. Olha o que a palavra diz no versículo 19, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não parecendo já havia alguns dias, nem sol e nem estrelas. Quer dizer, ele estava jogado no mar, não tinha sol, não tinha dia, era só chuva. Quantas vezes nós nos deparamos com essas situações dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro de nós mesmos? Tem dia que nós olhamos e enxergamos tudo com chuva, tudo embaçado, não tem estrela. Meu Deus, como que vai ser? Como será o amanhã? O amanhã pertence a Jesus. Confia nele, entrega teu caminho a ele, e o demais ele o
fará. Então Paulo, quando chegou aqui, querido, eles já tinham perdido, sobre esse sentimento de que não iam conseguir, perderam toda a esperança de salvação. Mas eu quero dizer para você, que existe uma esperança chamada Jesus nessa noite. Assim como Paulo, querido, era um homem de Deus, assim como ele enxergava que Cristo podia libertar eles daquela situação, Cristo pode te libertar nesta noite, amém? Continuando no versículo 27, no capítulo 27 agora, do versículo 21 ao 26, a palavra continua dizendo: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso temerem-me atendido a não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de dentre vós. Agora eu quero que você levante a sua mão, querido, e você vai declarar isso, você vai dizer assim: Senhor, eu declaro que na minha casa, que na minha família, nenhuma vida se perderá. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E Paulo continua dizendo: e nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Agora, querido, essa é para nós que estamos aqui nesta noite. Olha o que Paulo continua dizendo: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo. Querido, um anjo do Senhor está com você. O Senhor dá ordem aos teus anjos, a seu respeito, para você não tropeçar em pedra alguma, para você, querido, não ficar cativo em nenhuma maldição. Paulo disse e declarou: ao Deus que eu sirvo, um anjo de Deus a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Querido, Deus tinha um plano na vida de Paulo. Paulo, querido, fez uma reunião com um dos governadores da cidade onde ele estava, e ele foi ali, querido, enviado para Roma, porque Deus tinha um propósito de ele encontrar com César. E mesmo naquela tribulação, mesmo naquele problema, mesmo com o mar agitado, mesmo, querido, com chuva, mesmo sem sol, mesmo sem estrela, com chuva, de noite, de dia, passando aquela tormenta. Talvez você está passando por essa tormenta, mas havia um plano na vida de Paulo, e Deus tem um plano na sua vida, e o plano de Deus é perfeito, agradável para a sua vida. E Deus não permitiu que ali, querido, aquela embarcação se afundasse. Então Deus não vai permitir que a embarcação da sua vida se afunde. Deus tem um plano para cumprir, e Ele vai fazer você chegar no seu propósito em nome de Jesus. Amém? E o anjo, querido, disse isso para ele, que nenhum que estavam com eles ia se perder. Portanto, no versículo 25 diz: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito, porém é necessário que vamos parar numa ilha. Queridos, quando nós olhamos para isso, nós vemos que a embarcação de Paulo era uma embarcação de prisioneiros em direção a Roma. Nós vemos, querido, que os danos sofridos pelo navio e o medo dos passageiros levaram eles ao pânico, ao medo. E quem nunca passou por uma situação de dar medo? Quem nunca passou por um pensamento, e agora não vai dar, puxa vida, agora o barco vai afundar, não tem mais jeito para mim. E eles estavam assim. Porém, a mensagem de um anjo para Paulo trouxe esperança para aquela embarcação. Então, querido, na onde você estiver, seja um Paulo, ouça a voz do Senhor, seja alguém que vai trazer uma palavra de bênção para outras pessoas. Deus quer te usar.
A fuga dos marinheiros após perceberem que estavam se aproximando em terra, porque o medo era do barco bater contra a areia e todos eles morrerem afogados. Talvez o medo, quando você bate em algo, tira o seu foco da palavra e do reino de Deus. Não permita que isso aconteça. Porque quando nós olhamos para isso, querido, nós vemos, querido, que quando nós olhamos para essa palavra, Paulo, ele transformou as dificuldades da viagem em oportunidade para ensinar e abençoar outras pessoas. Deus tem um plano para cumprir na sua vida. Deus tem um objetivo para realizar as coisas na sua vida. Deus não quer que vivamos presos num cativeiro, que meio à tempestade, meio à circunstância, meio à tempestade violenta, mesmo que dure várias semanas, mas Deus tem um propósito e Ele vai cumprir na sua vida em nome de Jesus. Amém? No capítulo 28, do versículo 1 ao 10, Paulo continua, querido, passando por uma grande dificuldade. E ali, querido, quando eles estavam em terra, a palavra começa: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caíra e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à mão de Paulo. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não lhe deixa viver. Porque ele, sacudindo o réptil do fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, disseram-lhe ser um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, ao príncipe daquela ilha, chamado Públito, o qual nos recebeu e nos hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria e ardendo em febre o pai de Públito. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desses acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo-nos de prosseguir em viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amados, quando nós olhamos para essa palavra, olhando para isso, nós vemos o drama que eles enfrentaram, a tempestade, eles ao léu. De repente, querido, ali o barco tentando virar, eles lançaram mão dos botes, se lançaram ao mar, protegeram o navio, conseguiram chegar a uma ilha. Situações, o anjo falou com Paulo, Paulo foi usado por Deus. E ali, querido, nós vemos que, do versículo agora, que nós lemos no capítulo 28, foi um naufrágio, e eles foram parar numa ilha. E ali naquela ilha, eles fizeram uma fogueira, e Paulo estava junto com eles, foram bem acolhidos. E eles nem crente eram, querido. Você tem acolhido bem as pessoas que têm chegado até a igreja? Você tem acendido uma fogueira para receber as pessoas que têm chegado até a igreja? Você tem amado quem tem chegado até a igreja? Porque isso foi feito pelos bárbaros, né? E eles amaram a vida de Paulo. E ali naquele momento, no versículo 7, fala que havia um lugar, e aqueles que estavam junto na fogueira, começaram o que, querido? Quando a cobra mordeu o dedo de Paulo, certamente ele morrerá, certamente não suportará. Quantas pessoas muitas vezes já olharam para você e disseram: isso não vai dar certo, esse negócio de igreja não vai dar certo, sua vida será uma derrota, sempre vai ser assim. Só que Paulo, querido, ele era um servo de Deus, assim como eu, assim como você, e um homem cheio, douto de sabedoria, vinda do alto. Quando ele percebeu, querido, que havia uma oportunidade, que aquele homem tinha um pai, e aquele pai estava doente, ele estava enfermo, com disenteria, ardendo em febre, Paulo começou a impor as mãos e orar por aquele homem, e aquele homem foi liberto em nome de Jesus.
E as pessoas da ilha começaram a vir até Paulo, e Paulo começou a impor as mãos, e se formou uma grande fila. E aqueles que estavam na fogueira com Paulo, tirando sarro de Paulo, foram aqueles que foram ali para receber a imposição de mãos. Então você hoje vai receber a imposição de mãos, e Deus vai mudar a sua história. Você não vai viver preso. Eu vou, querido, agora minha mente. Não, a sua mente é livre, você é livre. Paulo se tornou aqui, querido. Então quando nós olhamos para isso, nós vemos o quê? Que nós, muitas vezes, estamos presos, prisões mentais, prisões que têm nos levado a um cativeiro. São o quê, querido? Limitações, restrições, que a mente, querido, pode ter, e que pode levar o sentimento de insegurança, dúvida e até de morte. Pensamento de suicídio, pensamento de não vou continuar mais casado, vou abandonar os meus filhos, vou abandonar a minha esposa, vou abandonar o meu ministério. Em nenhum momento nós vemos Paulo falando que ele ia abandonar aquela embarcação. E olha que a embarcação só tinha gente da melhor qualidade, só prisioneiro. Em nenhum momento. E o anjo do Senhor, quando falou para Paulo, falou: Paulo, aquieta-te, porque nenhum desses que estão com você. Eu creio, querido, que Deus poupou a vida de todos aqueles que estavam naquela embarcação, por amor e da promessa que ele havia feito a Paulo. Então, se existe uma promessa feita, querido, essa promessa, que nenhum mal chegará até a sua tenda, em nome de Jesus, porque será quebrado nesta noite, amém? Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos, querido, que elas podem o quê? Ser originárias da infância, por medos, por crenças muitas vezes rígidas, que nos levam a algumas situações. Então, alguns exemplos, querido, que nos tornam presos mentais, são o quê? Medo de mudança, perfeccionismo, extremismo, crenças, sabe, querido, limitantes. São coisas, querido, que vão trazer para nós um cativeiro que não é o cativeiro do amor de Cristo, é o cativeiro, querido, de pecado, é o cativeiro de morte. Mas a palavra do Senhor fala, querido, que é possível nós nos libertarmos, porque Paulo foi ali, querido, e através da imposição de mãos, ele curou e libertou aquele homem, ele curou e libertou as pessoas daquela ilha. Então, existe uma liberdade que foi comprada com sangue para você, e essa liberdade está em Cristo Jesus, e Ele está aqui nesta noite para te libertar, para a honra e glória dEle, amém? Então eu quero convidar você a ficar de pé, e nesta noite, querido, nós vamos ter um tempo de batalha espiritual, por enfermidades da mente, por enfermidades, querido, que muitas vezes têm levado você ao naufrágio. Ouça a voz de Deus nesta noite. O anjo do Senhor, ele está falando com você, o Espírito Santo de Deus está falando com você. Nós vamos convidar aqui aqueles que estão hoje, ungidos, separados, para fazer essas orações. Essa equipe, querida, ela está preparada para orar por você nesta noite. E você tem a liberdade, enquanto nós louvamos, que Jesus, Ele quebra todo o cativeiro. Enquanto o louvor vai louvar, nós vamos orar por você. E você vai ser homem livre, você vai ser uma mulher livre, porque existe esperança para você. A esperança se chama Jesus. Ele está aqui nesta noite, assim como Paulo foi ali, impôs a mão, e aquele homem foi liberto. Eu creio que através da vida desses filhos de Deus que estão aqui na frente, homens e mulheres de Deus separados, há poder no nome de Jesus. Assim como Paulo colocou as mãos e aquelas pessoas foram libertas, você será liberto nesta noite. Existe uma esperança, o Rei da Glória está neste lugar. Então, enquanto nós louvamos e nós ungimos a mão dos nossos que estão aqui na frente, eles estão ungidos com o óleo da unção. Você, querido, que sente que está preso a alguma cadeia, você que sente que foi feito algo para você e a sua vida está amarrada,
Você que tem tido pensamentos de morte, de suicídio, pensamento de desistir, ou você que precisa de cura para uma enfermidade, não fique no mar, venha até o altar. Não fique, querido, preso nos bancos de areia, mas venha até o altar. Deixe eles orar por você, quebre este mal, saia do seu lugar, porque Ele acalma o vento. Ei, existe cura, existe libertação nesta noite, aleluia. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos para que seja quebrada todas as cadeias, para que seja quebrado, Pai querido, todo o mal, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Que, ó Deus, nós nos revestimos de toda a armadura de Deus. Eu declaro, Pai querido, sobre a vida de cada um, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Pai querido, eu declaro a armadura do Senhor, ó Pai querido, porque o Senhor é bom, poderoso, Pai. Aleluia, ó Deus. Venha, ó Pai querido, e liberta, Pai. Venha, ó Pai querido, e toca, Pai, porque o Senhor é poderoso. Pai querido, nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos toda a enfermidade. Meu Deus, nós repreendemos todo o espírito de morte, porque existe algo maior. Existe o nome de Jesus, existe o nome de Jesus, existe o nome de Jesus. Eu declaro o nome de Jesus sobre prisões mentais. Eu declaro o nome de Jesus sobre as limitações. Aleluia. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de aleluia. Filhos. Se liberte nesta noite, se liberte nesta noite. Cristo te ama, Jesus te ama. Ei, receba, receba, receba sobre a sua mente. Você é bendito do Senhor, você é amável do Senhor. Chega de insegurança, chega de sentimento de insegurança. Ei, ei, chega de restrição na sua mente agora. Dá uma ordem agora para sua mente. Ei, sinta o poder de Deus te tocando. Sinta, sinta o poder de Deus tocando na sua mente, tocando no seu coração. Você é livre, livre, livre. Existe uma liberdade que Cristo comprou. Existe uma liberdade que se chama Jesus, Jesus, Jesus. Existe uma liberdade que se chama Jesus, Jesus, Jesus. Ei, xerebalaba, xererebarabaxeia. Ei, xerebalabaxoiandarabarabaxeia. Xerebalaba, xocorobarabaias. Xerebaraias. Vai recebendo, querido, vai recebendo. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai recebendo, querido, vai recebendo. Ei, suas limitações sejam caídas por terra agora em nome de Jesus. A sua mente, seu coração é livre, é livre, é livre. Deus tem muito mais para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Ei, vai recebendo em nome de Jesus. Glórias sejam dadas a ti, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai operando, Pai. Vai operando, Senhor meu Deus. Vai tocando, Pai, vai tocando. Aleluia. Vocês são livres, 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 livres. Sangue de Jesus. Declare, declare o sangue de Jesus. Declare o sangue de Jesus. Aleluia. 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 Existe libertação. Existe uma cura. Aleluia, aleluia. Glórias a ti, Jesus. Aleluias, ó Pai. O Senhor é poderoso. Aleluias. Louvado seja o teu nome. Vai tocando, Pai. Vai quebrando as cadeias. Vai quebrando, Pai querido, as cadeias. Vai quebrando as cadeias da mente. Vai quebrando, Pai querido, as cadeias da mente. Aleluia. Aleluia. Ei,
aleluia, aleluia, muitas aleluia, fontes em meio ao aleluia, deserto. aleluia. Haverá Obrigado, Jesus. nuvens que trazem chuvas de Glórias, bênçãos. aleluias, aleluias, Ouça a voz. aleluias. Deus te dá escape o Glórias. livramento. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor Jesus, querido, Ele quer que você seja livre, Ele quer que você se liberte das prisões. Existem pessoas que estão sofrendo porque não compreendem o amor de Cristo. O amor de Cristo é maravilhoso. O amor de Cristo, querido, só agrega coisas boas na nossa vida. Ali nós vemos que Paulo estava naquele lugar, e ali ele orou, e muitos foram curados. E eu quero declarar em nome de Jesus, que nesta noite, ao receber a imposição das mãos, você foi curado, você foi transformado. A sua mente agora é uma mente renovada, uma mente de Cristo. Declare isso no seu lugar, declare isso, diga assim: a minha mente é uma mente renovada, a minha mente é uma mente de Cristo. Eu declaro que sobre a minha mente estão os pensamentos de Cristo. Aleluia. Você pode dar um grande palmas ao Senhor, glorificar o nome dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Queridos, existem algumas maneiras de nós nos libertarmos das prisões mentais, e é possível. Você deve acreditar em si mesmo. Você deve, querido, em primeiro lugar, ter uma visão de acreditar em você. Você deve acreditar no futuro, porque o seu futuro pertence ao Senhor. Paulo, em meio àquele naufrágio, Paulo, em meio àquela situação, ele sabia aonde ele tinha que chegar, que era diante de César. E Deus sabe aonde você vai chegar, porque Deus tem muito mais para a sua vida. Então, creia, em primeiro lugar, no nome do Senhor Jesus. Creia, em segundo lugar, em você mesmo, porque você é mais que vencedor. E creia que os anjos do Senhor estão acampados ao vosso derredor, e eles os guardarão e os livrarão para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que você se posicione diante do mundo espiritual, que você batalhe as suas lutas, porque, como nós louvamos, o inimigo, ele tenta laços e embaraços para te enganar, mas mesmo em meio ao mar, creia que Deus tem algo para você. Não chore de dor, chore de alegria, porque Cristo nos ama. Amém? Que Deus abençoe, que nós possamos voltar debaixo dessa graça para o nosso lar, para a nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Nós temos esse final de semana o nosso culto. Sábado agora já tem o retorno do culto dos jovens. Então você jovem, você que faz parte, tem célula de jovem, caminhe os jovens para cá, que nós já vamos ter o culto dos jovens em nome de Jesus. E domingo nós temos os dois cultos pela manhã, temos o culto às 9h30 e à noite o nosso culto também às 19 horas. Amém, queridos? E homens, já vão se preparando aí. Nós ainda, o banner acho que não está pronto, mas já deixa marcado na sua agenda, dia 14 de fevereiro, nós vamos ter o retorno da Rede de Homens, e vai ser lá no sítio. Nós vamos fazer uma noite muito poderosa, com a palavra de Deus, com a presença do pastor Marcelo, trazendo uma palavra para nós homens. E homens, nós vamos fazer a noite do pão com linguiça, amém? Pão com linguiça e vinagrete, olha que maravilha. Então você homem, convide um amigo, uma sexta-feira gostosa, vamos lá para o sítio, né? Então nós temos uma equipe que vai estar nos ajudando agora para fazer a rede de homens. Então você homem, nós estamos programando, você vai levar meio quilo de linguiça, um refrigerante e um suco, só isso, o que você bebe, né? Refrigerante ou suco. E lá nós vamos ter pão, vinagrete, vai ser montado, e nós vamos ter um tempo de comunhão,
para a honra e glória do Senhor, e vamos ter a presença do Senhor Jesus nos abençoando como homens. Amém, homens? Então vamos dar um grito bem forte agora então, hein? Para que nós possamos abalar as estruturas do inferno e declarar sobre a cidade de Cabriúva que ela pertence ao Senhor Jesus. Amém? 1, 2, 3. Glória a Jesus.